tem, mesmo com a redemocratização, a gente está enfrentando um cenário de conquista dia a dia. Aquilo que se tentou empurrar para debaixo do tapete durante muito tempo, a gente está começando a conseguir fazer uma virada agora, e eu acho que esse paradigma dessa decisão tão importante do Supremo, no caso do Alex, serve de marco para a gente consolidar essa garantia democrática prevista na Constituição de 88, que não existe democracia sem a livre atividade jornalística, né? Eu vou pedir para o Lucas falar um pouquinho dele agora também, mesma coisa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, sou Lucas Andreucci, advogado, atuante principalmente na área criminal, mestre em Direito Penal na USP, doutorando em Processo Penal na PUC e, acima de tudo, um defensor das liberdades. E dentro das liberdades, a de imprensa, que é a que a gente está discutindo aqui, uma liberdade que tem sido muito questionada num contexto de fake news, mas que ali a gente, justamente na ação do Alex, a gente está discutindo outro tipo de liberdade, que é a liberdade de imprensa pura, a de informar e de ser informado, e o direito da população ser informada. Então, isso foi muito claro em alguns votos do julgamento de ontem, e, no fundo, o que se estabeleceu foi, sobretudo, acima de uma liberdade de manifestação, que é um outro problema que o Supremo ainda não enfrentou, mas a liberdade de jornalismo, de informar, de informação, a liberdade de imprensa, de modo geral, ganhou um grande reforço ali. Que bom, que bom. Só nessa apresentação breve de vocês já tem tanta coisa para a gente falar, né? Então, a primeira pergunta, obviamente, o resultado dessa votação de ontem, do julgamento, né, de 10-1, surpreendeu muita gente. E a primeira coisa que eu pergunto a vocês é por que surpreenderia tanta gente o 10-1 a favor de que o Alex Silveira tenha a sua... Foi reposta, né? Houve a decisão em primeira instância, ele perdeu no colegiado lá do TJ, em São Paulo, e agora o Supremo repôs a indenização. Não sei se permaneceu sem salários mínimos, mas era essa decisão de primeira instância. Por que essa surpresa tão grande de tanta gente? Vamos ver. Eu acho que, Fred, sendo muito sincero, os direitos eu aprendi isso com a prática, direito a gente conquista, sabe? A gente tem uma Constituição modelar que realmente ela sufraga todos esses direitos e consagra a atividade jornalística como fundamental, né? Se a gente pudesse usar uma metáfora, é simbólico que o Sérgio, no caso do cliente que eu defendi, e ontem no caso do Alex, que foi o caso em comento, tenham perdido a vista por nós, né? Porque, de fato, o jornalismo, ele é o olho da sociedade ali no calor dos acontecimentos. Eu acho que a surpresa é porque a gente vem realmente de um Estado que consagra, na sua história, esse poder quase ilimitado para as tropas, sejam elas de polícias, e, enfim, pouco importa, de que quase sempre a cidadania está descalçada quando enfrenta o arbítrio. E a gente está começando a construir esse arcabouço, né? A gente tem uma história recente, para a gente não ficar se perdendo na história. A história recente do nosso continente é muito dura em relação a isso, né? Então, assim, a quantidade de pessoas que perdem as vistas com essas armas ditas não letais, o que é uma bobagem, porque a gente sabe que elas são, sim, letais e mal usadas, ou que, no mínimo, são extremamente perigosas, as armas de borracha, as bombas de efeito moral, que costumam ter efeito muito para além da moral. Os efeitos podem ser realmente físicos, como a gente consagrou nesses casos que eu estou me referindo. O que acontece é que o conquistar do direito é a briga do dia a dia. Então, a gente teve no nosso continente, a gente tem recentemente, para dizer de coisas de ontem, né, modo de dizer, a questão na Colômbia, onde a gente começou a acompanhar relatos de inúmeros jornalistas, para além dos manifestantes, que é uma questão importantíssima, o Lucas falou, que ainda não foi profundamente enfrentada pelo Supremo, que é a liberdade de manifestação.
Mas para a gente ficar num negócio que ainda é mais importante nesse momento, que é a garantia, ao menos, da liberdade de imprensa, para a gente poder ousar dizer que a gente é democrático, na Colômbia a gente tem relatos de dezenas de fotógrafos e representantes do jornalismo feridos com bombas de efeito moral e balas de borracha da situação conflagrada que eles estão vivendo lá. A coisa de 3, 4 anos atrás foi a mesma coisa no Chile, com os manifestos, onde há o relato de mais de 200 pessoas com perda parcial ou total de visão, também por conta de uso de armas ditas não letais, essa falácia. No Brasil foi a mesma coisa. A gente teve nas manifestações de 2013, do junho de 2013, agora aniversariando 8 anos daquele episódio tão simbólico, né, da nossa democracia, também inúmeras pessoas que foram alvejadas e ficaram também mutiladas por conta dessa ação desmedida das forças de segurança. O Alex é quase que, simbolicamente também falando, o avô de tudo isso, porque o caso dele já é muito antigo e já era o prenúncio de que essa ação exacerbada, ela autorizando as forças de segurança a agirem de maneira truculenta e sem respeito às garantias da cidadania consagradas na nossa Constituição, eu insisto, levam a gente a um cenário de terror e pouco democrático. A gente não está acostumado a ver a Suprema Corte se manifestar com a rotina, porque, de fato, as questões para chegar à Suprema Corte, elas atravessam um caminho realmente longínquo e é difícil, esse esperar também democrático é muito doloroso. O importante é que, quando chegue, a gente tenha essa resposta, né? Infelizmente, o eminente ministro Nunes Marques foi o único voto vencido, e para aqueles que dizem que ele seria eminentemente um garantista, talvez ele não seja exatamente esse garantista, mas o importante é que o restante da corte teve essa visão mais abrangente e não conseguiu trazer argumentos para dizer que a culpa exclusiva do jornalista por estar cobrindo um acontecimento justificaria aquela ação absolutamente destrambelhada. É fundamental que as forças de segurança consigam entender, para usar uma expressão de uma figura bastante controversa, que é o nosso atual presidente da República, que as forças de segurança atuem dentro das 4 linhas de verdade e não com interpretações bizarras. O que é atuar dentro das 4 linhas de verdade? É óbvio que as forças de segurança têm um compromisso importantíssimo de garantir a ordem pública. Mas a liberdade de manifestação tem que ser garantida. E, mais do que isso, a atividade jornalística, ela não só tem que ser garantida e protegida, como ela tem que ser consagrada. Porque, senão, é o que a gente falou, vamos viver um regime autocrático, vamos viver uma democracia de faz de conta. Talvez esse seja o custo da gente aguardar o transmigar dessas questões ao longo desse longo caminho até a Suprema Corte, talvez o espanto venha daí. Eu acho que a gente está num momento que politicamente é muito importante, porque as pessoas estão começando a entender que os direitos e garantias da democracia não estão vinculados a uma questão que diz com qualquer opinião ou qualquer inclinação política, mas dizem com a cidadania como um todo, são os direitos de todos nós. Eu termino essa fala dizendo exatamente o que eu falei no começo. O jornalista é o olho de todos nós em cada acontecimento. Se nós não quisermos ficar cegos para a verdade, nós temos que proteger, garantir e consagrar essa atividade. Acho que foi isso que o Supremo conseguiu fazer ontem com muita sabedoria, com essa esmagadora maioria, e que, de alguma forma, dá a gente esse salto democrático, a gente poder dizer, sim, nós estamos num Estado democrático, nada vai ser escondido, a imprensa não será intimidada. E, quando o Estado se houver mal, através das suas forças de segurança, ele vai, sim, ser responsabilizado objetivamente e não vai ter como escapar das suas responsabilidades objetivas. Não sei se o Lucas gostaria de falar alguma coisa. Muito bom. Você quer complementar alguma coisa ainda a respeito dessa questão que eu fiz sobre a surpresa, Lucas? Bem brevemente, eu acho que o que talvez surpreenda é por conta do tempo. A gente está falando de um acontecimento de 2000, salvo engano, a ação foi proposta em 2003, e que vai ter o julgamento definitivo em 2021. Aqueles críticos no Brasil ser o país da impunidade, de não prender criminosos e tudo mais, deviam olhar um pouco também para as ações que são promovidas contra o Estado, em que o Estado é réu. Essas ações que demoram verdadeiramente.
O Alex perdeu 80% da visão dele no ano 2000. Ele recebeu a decisão dizendo que ele tem o direito de ser indenizado, que não quer dizer que ele já vai ser indenizado, ainda vai demorar bastante tempo. É. Exatamente. A batalha, a primeira etapa foi vencida, ganhou. Agora vamos ver quando que ele vai conseguir levar o que é justo. Então, acho que essa surpresa tem a ver com essa expectativa e com essas frustrações que têm que ser encaradas ao longo de todo esse périplo até o Supremo se decidir em definitivo. Muito bom. Então, vamos só situar um pouco os casos do Sérgio Silva e do Alex Silveira, né? O Maurício já falou que o Alex Silveira, e você também reforçou, né, Lucas? Que o Alex Silveira, o evento ocorreu em 2000, não é? A ação foi proposta em primeira instância em 2003, tá certo? Ele ganha agora o direito à indenização em 2021, e quando que ele vai receber mesmo a indenização, tá certo? Não se sabe, né? E o caso o caso do Sérgio Silva, como é que ele se coloca em relação ao caso do Alex? Eles são casos similares. O do Sérgio Silva foi pouco depois, né? Foi, se eu não me engano, em 2003, não é isso? O Sérgio foi em 2013, nas jornadas de junho de 2013, que antecederam então, toda aquela convulsão tarde, social. Tá. O Sérgio, na verdade, ele cobria aquele início dos movimentos do passe livre. Sim, sim. Acho bem emblemática que a noite em que o Sérgio foi alvejado pelas tropas de segurança do Estado de São Paulo, salvo engano, 13 de junho, a gente está verdadeiramente há 2, 3 dias do aniversário de 8 anos daquela tragédia. Foi quando realmente a população tomou as ruas e houve aquele crescente descontentamento. E eu me lembro especificamente que aquela noite foi uma noite da virada mesmo, porque foi um dia em que os manifestantes insistiam em seguir rumo à Avenida Paulista, e houve uma determinação expressa do governo do Estado de tentar impedir isso. E aí a gente vai entrar num outro ponto, que é o cerceamento à liberdade de manifestação. Porque, veja, a liberdade de manifestação ela pode ser cinturada quando a gente estiver questionando a legitimidade do que se pretende pleitear um movimento. E naquele momento não havia nenhuma legalidade dos estudantes se insurgirem contra um aumento de passagem de ônibus no momento de crise econômica gravíssima, né? Então é importante deixar isso marcado. E o Sérgio estava cobrindo aqueles acontecimentos, e aquela noite foi realmente uma noite muito triste, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela realmente realizou um festival bizarro de tiros, mutilações. Eu lembro que a sua colega, Juliana Vallone, então repórter da Folha de São Paulo, só não perdeu a vista como o Sérgio porque usava uma grossa armação de óculos como a sua, Fred, porque senão ela teria sido mais um número disso. Eu lembro de uma senhora de 80 anos que tomou um tiro na saída da igreja da São Luís, ali na Avenida Paulista também, que quase perdeu a vista. Mas, assim, só na esquina onde o Sérgio cobria os fatos, curiosamente, a esquina ali da Maria Antônia, parece até uma repetição trágica do nosso passado, o que há informado nos autos é que a Polícia Militar disparou mais de 800 tiros de bala de borracha. Ou seja, a gente não estava numa zona de guerra, hein? Se fala de ação de black blocs, que às vezes vem ao final dessas manifestações, ali no momento havia estudantes reclamando, sentados ao chão, dizendo que não iam voltar atrás. E as tropas resolveram resolver o problema da maneira mais truculenta possível. O Sérgio encostado em uma banca de jornal, tentando acompanhar as fotos que ele havia tirado, recebeu um balaço na cara. O Sérgio, que tem 1,80 m, e isso é importante destacar, porque aí você vê que a linha de tiro, quando você usa essas armas não letais, no mínimo, né, num país civilizado, elas têm uma orientação de uso para que atinja-se membros inferiores,
Então, se um jornalista de 1,80 m recebe um tiro no olho, é porque ou aquele tiro é direcionado de baixo para cima, ou é mesmo na linha do olho para acertar a cabeça. Isso parece coisa de zona de guerra, né? A gente até viu que depois disso houve uma mudança, os repórteres começaram a usar equipamentos de guerra para cobrir manifestações. Isso realmente talvez seja algo que essa decisão do Supremo traga de bom. Zona de guerra é zona de guerra. Manifestação legítima e democrática não é a mesma coisa. Assim, a ação do Estado não pode ser idêntica. Isso não tem sentido, né? Isso foi o que aconteceu com o Sérgio. Então, foi 13 de junho de 2013, o início daquela jornada. E sei que depois disso, realmente, o movimento explodiu e eu acho que o grande recado que ficou daquilo, do chamamento da cidadania, foi exatamente isso. As pessoas se insurgiram contra essa violência e esse bloqueio ao direito de manifestação que não tinha qualquer sentido. E aí não tem nenhuma conotação política, porque à época o governador tucano, o prefeito petista se aliaram tentando segurar o movimento, então não dá para se dizer que o movimento tinha esse viés ou aquele. Na verdade, a cidadania se insurgiu. E, infelizmente, de novo, as forças de segurança foram usadas de maneira absolutamente irrazoável, violenta, truculenta. Eu vou insistir mais uma vez, peço perdão, mais de 800 tiros de arma, de bala de borracha, foram disparados na esquina da Maria Antônia com a Consolação. Foi um festival, né? E essa prova é juntada pela própria polícia militar nos autos do Sérgio, sabe? Não foi nem juntada. Nós não tivemos acesso a isso. Eles próprios confessam o uso. O que justifica mais de 800 tiros? É realmente algo assustador, né? É assustador. A gente não estava em guerra. Não havia troca de tiros, não houve policiais feridos gravemente, não tem nada disso. Houve, de fato, uma ação política irrazoável, talvez, né, Fred, acreditando que fosse se perpetuar esse deixa para lá, que as primeiras e segundas instâncias não conseguem, muitas vezes, tratar com a devida seriedade esses casos, e se acreditou. Ora, pois, se no início dos anos 2000 o Alex perdeu a vista numa ação truculenta, passados 13 anos, por que o Estado agiria com maior cautela, né? Então, infelizmente, o custo da democracia é esse. A coisa demorou a chegar à Suprema Corte, mas a gente espera que, a partir de então, agora, a gente possa ter outro tipo de conduta das forças do Estado, para não deixar de lembrar o episódio de 10 dias atrás, onde, novamente, em Pernambuco, pessoas foram alvejadas, perderam a vista. Ou seja, quem sabe, oxalá, essa decisão do Supremo traga, de fato, um marco importante e que esse, com o perdão da expressão vulgar, tesão autoritário e violento dessas forças de segurança seja contido pela cidadania e que a gente aprenda a lidar com o desconforto da manifestação como uma garantia democrática da população. Mas aí tem um detalhe, porque no caso do Pernambuco, a ação foi contrária à orientação do próprio governo, que é o que manda na segurança pública, né? Como é que pode ser, né? Então, é claramente uma iniciativa revoltosa, né? Uma iniciativa com um sinal político muito claro aí, né? No caso, a repressão em Recife, não é? Ela tem esse sinal muito claro de gente que fala, olha, nós gostamos da repressão, é preciso voltar a um estado onde a repressão seja É verdade. É isso que eles... Essa é uma discussão longa, né, Fred? Porque, infelizmente, é isso. A gente vai dizer o que acontece com as forças de segurança que, de 88 para cá, a gente não consegue arejar e a gente não consegue se hermanar, porque parece que a sociedade fica aí fraturada. Quando é que as nossas polícias vão entender que a cidadania não é um inimigo, né? É talvez o parceiro maior. A própria força de segurança aparece sempre como inimiga da população que se manifesta, quer dizer, De todo modo, a gente vive momentos de um tenentismo miliciano muito complicado no país. Mas, enfim, eu não queria enveredar por essa seara. Tá. Então, Você falou tenentismo o quê? Miliciano, um tenentismo miliciano. Ah, tá bom, por causa da milícia, né? Porque o tenentismo já é uma tradição brasileira, né? Entendi. E a gente está vivendo algo parecido aí com
um tenente aposentado capitão que insufla essas bases de polícia para tentar deixar esse caldo bem... E fica jogando um contra os outros. A gente não chega numa conciliação, numa cidade, ele vai cidadania, promover né? muito problema, né? Jornalistas não são quadrúpedes e as pessoas têm o direito de protestar, né? Pacificamente. Tem. Mas eu queria voltar à questão da decisão do tribunal, porque quando eu falei com o advogado que nos assiste, no caso lá da ação da ABI, ele classificou como uma decisão histórica, né? Horas, pois. Então, vocês concordam com essa classificação de que essa decisão do Supremo de ontem foi uma decisão histórica? Por quê? Porque tem a decisão da indenização e tem a tese, né, que eles discutiram e votaram depois. Eu assisti à discussão da indenização e de lá eu tirei umas frases magníficas do ponto de vista de dizer isso que vocês já falaram, Paulo. O jornalista, ele, constitucionalmente, né, o papel dele deve ser protegido pelo Estado e não atacado, né? Quer dizer, é o contrário do que fazem. O jornalista está lá cumprindo o papel que a Constituição protege. Como a obrigação do Estado é cumprir e fazer cumprir as leis, ele teria que estar defendendo o jornalista ali de qualquer possibilidade de ataque ou de problema e tal. Não, ele faz o contrário, ele ataca o jornalista. Então, vamos dizer que é uma dupla quebra da lei ali, né? Além dele não cumprir a lei, ao não defender, ele descumpre a lei ao atacar. É um duplo descumprimento da lei, vamos dizer assim. É um Estado duplamente meliante, né? Agora, mas isso apareceu no voto de vários juízes, já no voto, na manifestação curta lá, que era pela decisão da manutenção do pagamento, né? Eu não assisti depois a fase seguinte, que era da tese, qual a tese que prevaleceria. E é isso que eu gostaria de perguntar a vocês, agora aos dois, que tese é essa que prevaleceu e o que tem de novidade nisso do ponto de vista... porque ali é uma decisão normativa, não é? Vale para todas as instâncias inferiores. Alguma coisa muda com essa tese que foi fixada ontem pelo Supremo? Bom, tem alguns fatores aqui. O primeiro o próprio julgamento no Supremo ainda não acabou. Então, tem alguns detalhes, que não são tão detalhes, que vão ser discutidos em sede de embargos de declaração. Detalhes, por exemplo, a questão do dano material, a questão do dano moral, a questão de uma pensão vitalícia. Isso porque, no caso do Alex, em específico, e a doutora Virgínia falou isso ao final da sessão de julgamento, que é a advogada do Alex. Quando o Alex ganhou em primeira instância, ele não ganhou tudo que ele tinha pedido. Recorreram também, não foi só o Estado que recorreu, o próprio Alex recorreu, porque alguns pontos que ele tinha pedido não tinham sido concedidos. Só que quando o Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeira instância e atribuiu toda a culpa ao Alex, o recurso do Alex sequer foi apreciado. Então, agora, esse recurso chegou lá no Supremo com alguns pontos que nem foram apreciados em segunda instância. Então, há alguns detalhes dessa decisão específica que ainda estão pendentes de resolução. Com relação ao efeito da tese que foi fixado em si, é um efeito que está dentro do sistema da repercussão geral que deve impositivamente ser observado para todo o caso de jornalista, e é importante que não falou jornalista, né? Falou em profissional de imprensa, que é um conceito um pouco mais amplo do que o jornalista. Entra o fotojornalista, pode entrar algum outro profissional ligado à imprensa, o cameraman. Então, são os profissionais da imprensa, pela tese, que estão protegidos. Só uma observação da minha parte aí, que profissional de imprensa é um termo vago que pode indicar também a pessoa que trabalha no banco de dados ou a atendente na porta da empresa jornalística. Todos são profissionais de imprensa. Então, a terminologia está errada, devia ser jornalista profissional, porque
Isso diz precisamente porque aí pega o repórter fotográfico, o cinematográfico, o editor, qualquer um que esteja na função de jornalista. Agora, quando fala profissional de imprensa, é um termo vago, porque vocês vão de convir que numa empresa de imprensa, né, trabalha muita gente, no RH, etc. e tal. Então, isso é uma questão que nós mesmos, jornalistas, deixamos muito a desejar para esclarecer o público, em geral, em todas as áreas, né? Porque a imprensa tem uma especificidade, o profissional de imprensa, né? Chamar o jornalista profissional de imprensa é um erro. É um erro que carrega uma imprecisão muito grande, percebe? E é a casa de ferreiro, o espeto de pau, né, Fred? Exatamente. E vocês que são os comunicadores que nos informam, mal informam sobre vocês, né? O jornalista profissional, ele engloba todas as funções de quem cumpre papel jornalístico. É o cameraman é o quê? É o repórter cinematográfico. O fotógrafo, chamado fotógrafo, é o repórter fotográfico, que é diferente do fotógrafo de casamento. Então, essas coisas, né, é uma terminologia imprecisa, né, na verdade. Mas eu só queria colocar uma coisa em cima do que você indagou. O meu sentimento é que realmente foi uma decisão histórica. Eu queria realmente, como o Lucas falou, deixar um registro. Deixa só então o Lucas terminar aí, que eu interrompi ele. Desculpa, Lucas. Com relação a essa questão da terminologia profissional de imprensa, na minha opinião, ela foi escolhida mesmo, não foi um erro do Supremo. Porque a partir do momento que você fala em profissional de imprensa, você deixa de fora o jornalista amador. Aquele cara que tem um blog, um canal no YouTube, que não está afiliado a nenhum sindicato, não está ligado a nenhuma associação, você exclui esse cara desse âmbito de proteção dessa decisão histórica. Na minha opinião, foi uma tentativa de limitar o alcance dessa decisão. Entendi. Que é histórica, que é um primeiro passo. É um primeiro passo. É um primeiro passo, tá certo. E em tempos atuais em que a gente sabe realmente do poder crescente dessas atividades de jornalistas amadores, né? Mas eu acho que assim, a gente tem uma baliza que a gente não tinha, né, Fred? Está consagrado aquilo que mais ou menos a lei já dizia, né? Deixa eu só falar para vocês uma coisa. Eu sou presidente da APJ, Associação Profissão Jornalista. Um dos nossos focos de atuação é precisar a terminologia, que é justamente discutir o que é o jornalismo, quem é o jornalista, porque hoje qualquer um é. Quantos delegados de polícia não vão lá no sindicato pedir a carteirinha da FENAGE, e eles têm a carteirinha porque o sindicato é obrigado a fornecer por lei, se ele tiver o registro profissional, mas aí na hora que ele vai sindicalizar, o sindicato pergunta, então me prova agora que você trabalha como jornalista, e o delegado não consegue. Aí ele não é sindicalizado, você entendeu? Mas está errado, o funil devia ser na hora de obtenção do registro. Ele não poderia obter nem a carteira de jornalista, nem o registro, porque isso é privativo de quem exerce a profissão, percebe? Então está tudo mudado e mexido, está tudo bagunçado aí no meio. Então por isso existem as confusões que existem, às vezes são intencionais, mas elas são muito também culturais e por falta de um trabalho mais preciso dos próprios jornalistas, né? Na terminologia. Mas a decisão é histórica. É nesse ponto que nós estávamos. Então, por que ela é histórica? Bom, eu acho que finalmente a gente começa a ultrapassar um pouco daquele lema da era varguista, né, que causa social é causa de polícia, é caso de polícia, né? A gente começa a ultrapassar finalmente um pouco isso, entendendo, primeiro, o jornalista está ali, ele não está cobrindo qualquer coisa, ele está cobrindo um movimento social, uma reivindicação social, uma manifestação política. Então, ele está cobrindo determinado grupo de pessoas que está reivindicando direitos. Não há nada mais democrático do que o direito de manifestação e, principalmente, o direito de manifestação poder ser divulgado. Do que adianta uma manifestação se ela não chega aos ouvidos de ninguém? E aí entra essa ligação intrínseca, né, com a necessidade da cobertura jornalística. Então, o primeiro pressuposto
Manifestação é ter a liberdade de se manifestar. O segundo pressuposto é ter a liberdade de informar através desse ato democrático. E a informação ela é veiculada tradicionalmente através de imprensa. Uhum. E é o meio mais célere, é o meio mais sério que a gente tem até hoje, não desrespeitando outras formas de informação, mas a imprensa ela tem uma história e tem um dever. E o cidadão que não pode estar presente, que não sabe que aquilo aconteceu, pelo menos foi garantido a ele que ele tem o direito de ser informado através da proteção que se conferiu ao profissional de imprensa, ou ao jornalista propriamente dito, já corrigindo a terminologia. Exato. Perfeito. E eu acho que a gente tem uma barreira muito clara que o Supremo dá, né? Que a gente não tinha antes. Mas a tese, qual é a tese que o Supremo fixou? Você falou, o Lucas falou que que o jornalista em trabalho de cobertura de manifestação, ele deve ser protegido? É essa a tese, Lucas? Qual é a tese que foi? A tese, se quiser que eu leia a tese propriamente, eu posso ler aqui. Achei. Diz, é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais de imprensa feridos por agentes públicos durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Tem a excludente depois, mas isso não é tão interessante para o nosso assunto. O que interessa são algumas condicionantes que são colocadas dentro dessa tese. Primeiro, tem que haver uma manifestação. Segundo, tem que haver um conflito nessa manifestação. E dentro desse conflito tem que haver o ferimento do jornalista por parte do agente público. Então, supondo-se que haja uma manifestação, essa manifestação inicia um conflito, mas o jornalista seja atingido por uma pedra ou por uma lata de lixo de alguém tentando se proteger da ação da polícia, que pode ter iniciado o tumulto, inclusive, não estaria coberto pelas teses. Entendi. Então, existe um problema na tese. Melhor seria que, se a polícia desse origem ao confronto, e isso é muito comum de acontecer, a polícia, por qualquer motivo justo ou injusto, é quem toma o início da conflagração. Se a polícia desse início a essa conflagração, a responsabilidade já teria caracterizado. O Supremo limitou um pouco mais. Disse que tem que partir de um agente da polícia o ato lesivo. Então, isso Perfeito, é um primeiro Lucas. Problema que eu enxergo. Tá. É uma limitação, né? É uma limitação. Mas, de qualquer jeito, já é muito bom que havendo tiro de borracha, estilhaço de bomba, qualquer coisa que seja caracterizadamente uma iniciativa da polícia, da Força de Segurança, a responsabilidade é do Estado e não se discute, né? Se o jornalista estava lá passeando, ou flertando, ou chupando laranja, ou assobiando, não é? Todos esses... Mais ou menos. Mais ou menos? Então, esse é um outro problema, porque eu entendo que a gente tem algumas etapas de prova dentro do que o Supremo fixou. Primeira etapa, tem que ser provado que houve um confronto. Então, se for ferido em um ato isolado, não estaria em tese dentro desse entendimento. Aí teria que demandar mais prova. Mas isso é uma situação muito peculiar. Fora isso, o jornalista tem que provar que ele estava lá a trabalho. Então, esse é um ônus da prova que compete ao profissional. Se ele estiver lá no meio da manifestação, erguendo os braços, fazendo reivindicações, ele não está dentro dessa proteção, independentemente da condição profissional, porque lá ele está em caráter pessoal. Então, eu entendo, primeiro o jornalista tem que provar que ele está lá a trabalho. Provou isso, o ônus da prova passa ao Estado. Fala, não fui eu que provoquei o ferimento.
Então, eu acho que são alguns momentos em que cada um tem que provar um fato para que desse conjunto se chegue à conclusão. Não é tão direto assim como parece. Entendi. E o Alexandre de Moraes, ao fixar a tese e colocar uma excludente, ele abre um caminho argumentativo, em que o policial, que representa o Estado, é quem vai testemunhar em nome do Estado na ação, ele pode falar, não, eu dei uma ordem clara de que aquele ponto não podia ser transposto porque era perigoso, e o jornalista desobedeceu. Nessa situação, ele não estaria protegido pela responsabilidade objetiva, ele teria que provar que o agente do Estado extrapolou do dever legal ou se conduziu mal, dolosa ou culposamente, e uma linha da prova nesse sentido é a altura em que o tiro foi desferido, se for um caso de bala de borracha. O Alexandre de Moraes deixou muito claro, não no voto, mas na oração que ele fez na data de ontem, que se o tiro é desferido acima da linha de cintura, não há o que se discutir, porque há uma recomendação, ao menos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como o Maurício já disse, que ele tem que ser desferido da cintura para baixo. Então, aí vai depender de prova. A responsabilidade objetiva não depende de prova, de culpa. Nesse caso, entrando na excludente, há necessidade de provar a culpa do Estado. É importante dizer que, independente dessas nuances, é óbvio que qualquer caso, a qualquer momento, isso é uma consagração de qualquer sociedade democrática, ele pode ser levado a conhecimento do judiciário. E mesmo não albergado pela hipótese paradigmática da repercussão geral, isso não inviabiliza a responsabilização do Estado. Mas sim, certamente traz uma dificuldade maior, exigindo daquele lesado que consiga demonstrar cabalmente uma ação de conduta marginal de qualquer agente, independente de ser um jornalista em qualquer condição, independente da altura do tiro, independente de ele estar trabalhando ou não, o Estado não tem carta branca para agir de maneira marginal. Eu acho que o Supremo tentou fazer é dar um recado bem claro que, do jeito que estava, o vale tudo que existia não mais poderá valer. Mas eu acho que é histórico no sentido de que é um ponto de limite. De fato, concordo com o Lucas, assim, a gente quer mais, né? Mas eu acho que aí também faz parte daquilo que eu falava no começo da minha fala. As conquistas democráticas são assim, né? A jurisprudência é dinâmica e, obviamente, que novos casos, novas questões podem trazer a mudança da tese, o alargamento dessa proteção, isso não é impossível. Mas isso eu acho que aí faz parte dessa cultura democrática, brigar por isso, seja no caso concreto 1 a 1, seja com essa questão do coletivo exigir que o Estado mude o seu comportamento. Tá bom. E para os jornalistas também vai um recado aí, mesmo quem trabalhe no seu blog individual, porque é importante só caracterizar que o blog individual de um jornalista profissional é um instrumento de trabalho. É tão sério quanto o Estadão, a Folha, a Globo, entendeu? Agora, pode-se dar o caso de uma pessoa que não seja jornalista, ou mesmo de um jornalista ter um blog de lazer, onde ele fale outras coisas e não jornalismo. Então, o que caracteriza claramente é se aquilo é um veículo jornalístico. O veículo jornalístico pode ter qualquer tamanho e qualquer meio. O que caracteriza o veículo jornalístico? É o fato de estar tratando de tema atual de interesse público. Então, e de buscar narrar os fatos o mais próximo possível da realidade. Então, ao caracterizar dessa forma, não interessa o tamanho, né, se tem uma marca enorme ou se tem uma marquinha. Mas deixa, de qualquer jeito, um recado para que aqueles que têm o seu blog pessoal, como jornalista, e tem mais de 1.000, tem muitos no Brasil hoje, porque isso tornou-se possível com a comunicação atual, ele tem que buscar uma forma de registro, não é? Uma forma de reconhecimento institucional. É isso que é importante que fique essa mensagem, né? Então, para nós da PJ, por exemplo, nós vamos buscar junto
as organizações de jornalistas de representação, sindicato, federação, OAB e tal, falar, olha, nós temos que criar aqui uma forma, né, de mesmo a pessoa não sendo sindicalizada, mas ela consegue comprovar que trabalha como jornalista, que tem isso como profissão, dela poder obter uma forma, usar uma abraçadeira, alguma coisa que seja fornecida e que algum canal de registro simples que aquele que vai para algum acontecimento onde há esse risco, ele já informe ao sindicato, à categoria, olha, eu jornalista do blog tal, estou indo cobrir determinado evento para trazer informações sobre essa questão tão importante. Alguma coisa simplificada, mas que possa garantir essa proteção. É o que a gente chama de prova pré-constituída. Então, você já antecipa um problema. E essa discussão nós vamos lançar na sequência, depois dessa entrevista aqui, para todas as organizações de jornalistas, entendeu? Vamos dizer, olha, gente, de agora em diante, nós vamos ter que dar conta de um dado, que é o seguinte, que é para facilitar a defesa, né? A prova, como é que chama isso? Prova pré-constituída? Pré-constituída. Nós estamos... Porque, obviamente, que o Estado... Veja, Fred, é muito triste, o Estado não tem qualquer pejo de usar as suas procuradorias para dizer o que quiser. E geralmente atribuir da maneira mais covarde a culpa ao profissional que está trabalhando. Então, o profissional sabendo disso... Bom, se vocês lembram do caso do a gente... Moro, que ele queria dizer que o blogueiro não era jornalista, e para a infelicidade dele, o comerciante que tinha um blog jornalístico foi lá e mostrou o registro profissional. O Sérgio Moro, ele chegou a ponto de dizer que a Folha tinha que escolher melhor quem escrevia lá, e por conta de um artigo do Rogério Cerqueira Leite, que é do Conselho da Folha. Realmente, quer dizer, a piada é pronta. Ele se arvorar em ser... Mas eu acho que a gente tem que proteger esse jornalista menor mesmo. Porque vai ser muito simples o jornalista de uma grande instituição dizer que ele foi... a redação determinou que ele cobrisse determinado evento. Esse lobo solitário... ele precisa dessa proteção da categoria mesmo. Isso que você falou é isso daí. A justiça vai evoluindo e a gente vai evoluindo junto. A gente vai cobrindo as brechas e vamos trabalhando por uma coisa, por um avanço realmente da civilização, não é? Por nós, né? Por nossa sociedade, que queremos ser bem informados. Queremos ser bem informados, exatamente. Então, assim, eu queria, a gente já está chegando, acho que no fim, eu queria perguntar a vocês qual é a repercussão disso no caso específico do Sérgio Silva, que é o caso... Bom, o recurso do Alex, ele foi submetido ao regime da repercussão geral. Isso significa que todos os casos que forem entendidos como similares ao dele, ou que significa que se incluam dentro daquela ementa, daquela tese que foi divulgada, tem que ter o mesmo resultado do caso do Alex. O caso do Sérgio Silva foi reconhecido dentro dessa ementa. Então, ele está dentro do regime que a gente chama de afetação, ou seja, de produzir efeitos sobre o caso. Então, a decisão do Supremo, em última instância, é uma decisão também sobre o caso do Sérgio. A questão é, o caso do Sérgio está no Supremo? Não, ele chegou até o Supremo a partir do momento que foi reconhecido que tinha os mesmos pressupostos do caso do Alex, ele foi devolvido ao Tribunal de Justiça para que aqui aguardasse o desfecho da decisão do Alex. O desfecho ainda não está formalizado. Então, precisa haver o trânsito em julgado do tema no Supremo Tribunal Federal para que a gente possa voltar a movimentar o caso do Sérgio, mas já aqui no Tribunal de Justiça. Em teoria, decisão do Supremo tem que ser cumprida pelas instâncias inferiores. Na prática, a gente, obviamente, vai continuar atento. A gente sabe como são as coisas do dia a dia da Justiça e eu antevejo que, eventualmente, a gente vai ter que continuar com essa luta, porque, em podendo, o Estado vai continuar colocando brecha, criando ressalvas, tentando desenquadramentos. Então, me parece que, se houver realmente esse respeito à afetação que foi reconhecida, e note-se, o relator
no Supremo Tribunal Federal, do caso do Sérgio, é o ministro Alexandre de Moraes, que foi aquele que foi designado para ser o relator do acórdão desse julgamento histórico. O relator inicial era o ministro Marco Aurélio, mas a partir da tese equacionada no colegiado, se designou o ministro Alexandre. Então, a gente espera que, de fato, isso seja respeitado, mas ao advogado não cabe apenas esperar, a gente tem que se preparar, porque a gente sabe que, em podendo, o Estado vai criar algum óbice. Então, a gente reza para que isso não aconteça, mas a gente está preparado para brigar, porque, de fato, o caso do Sérgio é muito emblemático também. Ele não perdeu 80% ou 90% da vista, ele teve realmente a perda total da visão. A bala de borracha estraçalhou o globo ocular do Sérgio. Isso foi uma covardia irreparável, notando que ele sequer teve apoio ou amparo imediato. O caso do Sérgio é realmente uma história muito triste da nossa história. Ele teve que, por mais de 40 minutos após alvejado, seguir escorado por um transeunte, um outro manifestante que o encontrou e o ajudou a chegar a um hospital, porque sequer recebeu amparo das forças de segurança. E o Estado, tentando negar a acusação, a pretensão dele, ainda reclama que ele sequer foi fazer um boletim de ocorrência imediatamente após. A coisa é de uma crueldade que a gente pergunta que, se o Sérgio tivesse depositado fragmentos do globo ocular dele sobre o balcão de uma polícia, ele teria tido melhor sorte. Esse tipo de deboche, a vítima, né? E a cidadania é realmente algo que a gente repugna com toda a veemência. Então, por assim isso, a gente se fia no... a gente se fia no julgamento do Supremo. O cara estava lá mas se colocou na linha do tiro, né? Não é isso, é deboche também, né? O Sérgio, o caso dele, o juiz que sentenciou ele de início já disse que reconhecia que ele teria sido atingido, mas dizia que a culpa era dele. Já desde o início o caminho foi muito tortuoso. Realmente, tudo com o Sérgio foi duríssimo. Por isso que a gente se fia que seja respeitada a decisão do Supremo, mas o Sérgio está preparado para brigar por qualquer senão até o final, e a gente vai estar ladeando ele até o fim, por ele e por todos nós, né, Fred? Por todos nós, com certeza. Mas então, de qualquer jeito, eu acho que nós precisamos comemorar, né? Houve esse avanço, né? Uma decisão realmente histórica do ponto de vista de obrigar o Estado a reconhecer. Agora, o Estado tem que ser ensinado, né? Os representantes do Estado têm que ser ensinados a obedecer a decisão do Supremo, né? O que é um problema bem mais complicado, não é não? Eu acho que essa é a grande questão, né? O nosso avanço democrático, ele depende de todos os agentes, de todos os lados, os públicos, privados, da cidadania, de todo mundo entender que a proteção a esses direitos não é um capricho marginal, é o contrário. Marginal é a ação desmedida de agentes de segurança, né? Exatamente. Mas isso é outra conquista histórica. A gente vai ter que continuar lutando, porque a nossa jovem democracia ainda tem muito a conquistar. Não é apenas uma bela carta constitucional. Com certeza. Mas eu quero agradecer aqui em nome da Pijor, meu pessoal também, a disponibilidade de vocês de participar dessa entrevista e colocar também a Pijor aí à disposição de vocês, né, para novos debates, novas discussões. Vamos aprofundar alguns temas aí relativos ao jornalismo, ao trabalho do jornalista, que eu acho que é uma questão importante para todos nós trocarmos informações, né, para a gente até poder criar uma nova cultura de respeito ao trabalho do jornalista, na qual vocês, advogados, estão inseridos diretamente, né? E vocês que defendem pro bono, então, nem se fale, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente, na verdade, eu acho que é a gente que agradece a oportunidade, Fred, porque casos como o do Sérgio, como o do Alex, é isso que eu falei, são casos de todos nós, né? A prerrogativa do advogado de atuar com destemor, a prerrogativa do jornalista de não se acovardar,
São essas pequenas garantias das atividades profissionais fundamentais a uma democracia que garantem que a gente viva realmente com transparência e tenha a chance de construir alguma coisa e não ficar encurralado, assustado, mercê de autocratas e ações violentas. Com certeza, com certeza. Então, eu vou parar a gravação.